Vamos ler a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 22, e o versículo de número 14. Hoje, primeiro dia da nossa campanha, o Senhor proverá. Estamos no primeiro dia deste propósito. Eu quero convidar toda a igreja para nós estarmos juntos. Durante 7 quartas-feiras, estaremos clamando a Deus neste propósito, para que o Senhor continue agindo com grandes providências em nossa vida. Livro de Gênesis, capítulo 22, e o versículo de número 14. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, é muito fácil para a gente encontrar. Gênesis 22, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Levante sua mão, levante a Bíblia, a palavra de Deus. Fala conosco, meu Deus, pela tua palavra. Queremos ser abençoados, queremos ser tocados, restaurados. Abençoa a nossa vida, nossa família, nossa casa, pelo poder da tua palavra, que os nossos ouvidos venham estar atentos para receber, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Toma o seu assento, por favor, e aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo com muita alegria, com muita alegria, com muita alegria. Aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é bom e a sua misericórdia está sobre nós. Preste atenção na palavra de Deus. Estamos hoje, como já disse, no primeiro dia de um propósito. O Senhor proverá. E é importante a gente entender como funciona a providência de Deus na nossa vida. Nós estamos diante de um relato bíblico em que Abraão, nosso pai da fé, ele viveu a providência de Deus. E é muito importante a gente analisar o seu exemplo. Como foi que Abraão viveu a providência de Deus na sua vida? Como a providência se manifestou a Abraão? Quais são os passos até a providência? Como a providência de Deus se revela na nossa vida? Pois eu tenho certeza que todos nós que ouvimos este convite acerca deste propósito, o Senhor proverá. Nós viemos até aqui com a certeza que de fato o nosso Deus é um Deus provedor. Nós cremos verdadeiramente que o nosso Deus é fiel para nos atender dentro das provisões, dos provimentos que nós necessitamos. Mas como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela nos instrui a como nós vivermos tudo aquilo que Deus quer para nós. O plano e a vontade de Deus sempre é perfeito para nós, sempre é o melhor para nós. E a palavra de Deus nos conduz para isso. A palavra de Deus nos leva para isso. Nós vemos que Deus havia dado um filho a Abraão, o filho chamado de Isaac, o filho da promessa, o tão esperado, tão almejado. Era uma promessa e Deus cumpriu sobre a vida de Abraão. Mas no versículo 1 deste capítulo, você vai ver que Deus vai provar a Abraão. Deus apareceu a Abraão e disse para ele, para que ele entregasse o seu filho Isaque no altar do holocausto. Preste atenção, Deus está provando Abraão, não para o fazer tropeçar. Deus jamais nos prova a fim de que nós sejamos vencidos nas provações. É importante a gente entender isso, porque normalmente a gente faz 1 milhão de indagação a Deus quando a gente está sendo provado, é ou não é? Ou todo mundo aqui passa pela prova dando glória a Deus? Fala a verdade aí. Todos nós aqui passamos pela prova dando glória a Deus? Normalmente, não é que a gente não glorifica na prova, mas a gente começa a questionar, a perguntar. Deus jamais vai nos provar a fim de que nós venhamos a fracassar na provação. Jamais, muito pelo contrário. Deus está provando Abraão
para incrementar a capacidade de Abraão em obedecer. Estamos falando de um aprimoramento. Como fogo refina o mineral para extrair os metais preciosos, assim Deus nos refina, nos aprimora, nos melhora através das provações, através das circunstâncias difíceis. Nós somos moldados por Deus para vivermos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Deus está moldando Abraão, Deus está preparando Abraão para aquilo que ele já preparou a ele. É uma prova de obediência absoluta e de uma fé incontestável. Preste atenção, sempre diante de grandes promessas, existe também a obediência e existe a fé. Deus havia prometido, a palavra era de Deus, mas a obediência e a fé partia de Abraão. A fidelidade vem de Deus, mas a obediência e a fé parte de nós. Abraão está disposto a obedecer a Deus. Neste momento você vê que imediatamente Abraão atende ao chamado de Deus. Quando Deus fala com ele, logo ele diz: eis-me aqui. Ele está pronto para ouvir aquilo que Deus está o chamando, como alguém que já conhece a Deus e aparentemente obedece até de olhos fechados, até quando não entende, até quando não compreende. Você acha que Abraão está entendendo o porquê que Deus está pedindo o seu filho? Entendendo não, mas a sua fé é uma fé inabalável. Entendendo não, mas a sua fé é inabalável. A sua confiança em Deus, sua obediência a Deus é absoluta. E mesmo que ele não entende o que está acontecendo, mas quem obedece a Deus e está pronto a cumprir com a ordem do Senhor, mesmo que não entenda, vai progredir a um ambiente, a um nível, a um degrau de clareza na sua fé. Ainda que hoje a gente não entenda e não compreenda tudo o que Deus faz, mas à medida que a gente vai obedecendo a Deus, a gente passa a compreender, pois nem tudo se entenderá de imediato, mas haverá um tempo em que tudo Deus vai esclarecer para nós. Era assim que estava acontecendo na vida de Abraão. Podemos dizer que ele passou por um fogo ardente e ficou firme sobre as maiores pressões que ele poderia passar, para depois da prova emergir no seu completo triunfo daquilo que Deus já havia designado para ele. Preste atenção, Deus estava pedindo seu filho em holocausto. O que é holocausto? O holocausto era o sacrifício em que a vítima, a oferta, era queimada de todo. Está falando de uma entrega total, completa entrega, completa dedicação. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu quero aquilo que você mais ama, pois era o seu filho. Mas eu não quero um pouquinho, Abraão. Eu quero que me entregues por completo. Eu quero que me entregue a tudo. Tudo eu quero que você me entregue, Abraão. Você não vê em nenhum momento Abraão com dúvida, preste atenção. Muito pelo contrário, Abraão está com prontidão de atender o que Deus está pedindo. Pois no versículo 3, você vai ver que Abraão se levantou pela manhã de madrugada e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Quando a gente entende a voz de Deus, reconhece as suas palavras e temos prontidão de obedecer, a gente não pensa duas vezes de fazer aquilo que Deus está pedindo. Abraão está indo imediatamente. Logo pela manhã ele se levanta para ir. Abraão logo começou aquilo que nós podemos dizer de um dos maiores atos de obediência que nós podemos enxergar entre os personagens bíblicos, pois a obediência dele lhe custava aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais esperava a vida toda. E começa uma longa caminhada de talvez uns 80 quilômetros rumo ao Moriá, o monte onde Deus havia designado. Presta atenção, Abraão havia aprendido a obedecer a Deus. Abraão já havia entendido, ele já tinha caminhada, já tinha vida com Deus, já tinha experiência com Deus, e ele prontamente vai obedecer de forma rápida e completa aquilo que Deus havia pedido para ele. Abraão conhecia a Deus e ele não tinha dúvida que Deus havia de fazer alguma coisa. Ele não tinha dúvida que Deus haveria de fazer alguma coisa. Ele não estava entendendo, mas sabia que Deus ia fazer alguma coisa.
Presta atenção, obedecer a Deus sempre vai ser uma luta. Presta atenção, vou falar para você de novo. Talvez já falei algumas vezes, mas eu vou dizer novamente. Obedecer a Deus sempre vai ser uma grande luta para nós. Isso pode significar que a gente precisa entregar para Deus aquilo que a gente mais ama. Era a prova que Abraão estava vivendo. Deus estava pedindo para ele entregar o filho amado, Isaac, filho da promessa. Obedecer a Deus pode significar se entrega. E entrega daquilo que para nós é muito difícil entregar. Entrega daquilo que a gente tenta guardar e tenta esconder, as 7 chaves. Não devemos esperar de maneira alguma que a nossa obediência a Deus vai ser uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, já disse, nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil. E também não adianta a gente esperar que a obediência vai acontecer de forma natural. Nós nunca vamos obedecer a Deus de forma natural. Muito pelo contrário, existe um conflito entre o nosso espírito e a nossa carne. E naturalmente, os nossos impulsos sempre nos levarão ao oposto do plano de Deus. Sempre, sempre, sempre. Mesmo depois de convertido. Sempre a nossa mente, nossa carne sempre vai nos levar à oposição da vontade de Deus. Então a gente não pode esperar que a nossa obediência a Deus vai ser algo automático. E que de repente a gente vai estar obedecendo. E que sem que a gente perceba, a gente fala, nossa, como eu estou obedecendo a Deus bastante. Não! Obediência a Deus, obediência à vontade de Deus é fruto da nossa decisão. A gente decide obedecer a Deus. É isso que Abraão está fazendo. Não pense que é fácil para ele, não, não é. Estamos falando de um filho, único filho, de um homem idoso, que não pode mais gerar. Agora você entendeu porque não é fácil obedecer a Deus. É decisão. A gente escolhe obedecer. Pastor, mas é assim mesmo, é assim que nós estamos vendo na vida de Abraão. E é assim que a palavra de Deus nos mostra. Quando é que uma criança vai obedecer naturalmente? A gente precisa instruir a criança que ela precisa decidir obedecer. Porque naturalmente, a própria Bíblia fala isso, que a estultícia é do coração do menino. Normalmente, até aquilo que você não ensina para o seu filho, ele começa a fazer daquilo que é errado. E as coisas certas dá muito trabalho para ele entender. Para a gente também é a mesma coisa. De forma natural, a gente não vai obedecer. A gente precisa decidir. Eu já entendi o que Deus quer que eu faça. Eu vou fazer. Eu vou até o Moriá. Eu vou até onde Deus está me mandando. Preste atenção. Abraão está obedecendo, está indo, mesmo sabendo o que está à sua frente. Ele sabe que Deus está pedindo o seu filho e ele vai. Abraão simplesmente caminha pela fé, mesmo quando não se espera que a obediência vai resultar em bênção. Ele está obedecendo para entregar o seu filho. Presta atenção. Mas a sua fé em Deus, que vê e se encarrega de tudo, lhe garantia a segurança em Deus, a confiança no Senhor, de que havia promessas de Deus sobre ele, e que Deus não falharia na sua promessa. A sua fé via além do sacrifício. Ele estava pronto a sacrificar, mas a sua fé ia muito além do sacrifício, e isso o permitia obedecer a Deus. Preste atenção, a nossa fé em Deus nos faz enxergar muito além do que o momento que a gente vive. Presta atenção, ter fé em Deus não significa que não passaremos problemas. Ah, meu Deus, tem gente que se frustra com Deus, porque pensa que a partir do momento que tiver fé, a partir do momento que entregar sua vida para Jesus, não vai ter mais lutas. Aí de repente diz, Deus me abandonou, Deus me deixou. Preste atenção, caminhar pela fé, caminhar em obediência da palavra de Deus, não significa que a gente não vai ter problemas. Muito pelo contrário, caminhar pela fé nos fala da visão que nós temos, de enxergar além. Era isso que Abraão está vendo. Ele está caminhando ao monte onde o seu filho será entregue, mas a sua fé está olhando além disso, porque a palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Hebreus, que cria que Deus poderia ressuscitar os seus filhos dos mortos.
eu vou entregar meu filho, se tiver que morrer, ele morre, mas eu sei, existe uma promessa de Deus sobre a vida do meu filho, e se for preciso, Deus dá a vida para ele de novo. A fé nos faz enxergar além. A fé não nos livra dos problemas, mas faz a gente enxergar mais para frente, que existe uma ação de Deus, existe o poder de Deus sobre nós. Abraão vai, pega o seu filho, coloca a lenha sobre Isaque. Isaque mesmo é quem está levando a lenha. Abraão leva o fogo, leva o cutelo em suas mãos, e eles vão até lá. De repente tudo está muito lindo e maravilhoso. E Isaque pergunta ao seu pai Abraão, versículo 7. Eis aqui o fogo, está tudo aqui, a madeira, tudo preparado, a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Preste atenção, novamente eu digo, não que Deus esperava ver a morte de Isaque, mas Deus estava assim, fazendo com que Abraão se convencesse que ele amava muito mais a Deus do que qualquer outra coisa, muito mais do que o seu filho prometido e esperado. Ah, como Abraão aprendeu com Deus, como Abraão entendeu naquele dia que Deus é todo poderoso e pode resolver qualquer situação. Onde está o cordeiro para o holocausto? A cena parecia muito contraditória. Isaque entende de holocausto, conhece o que é holocausto, e diz: pai, alguma coisa está errado aqui. Como é que o senhor me convida para fazer um sacrifício? A gente está levando tudo aqui, pai, mas que sacrifício é esse que não tem cordeiro? Abraão responde em sinal de demonstração da sua fé: Deus proverá para si o cordeiro. Presta atenção, Abraão entendia que aquele negócio era um negócio de Deus. Deus proverá para si. Ah, quando a gente entende que o problema não é nosso, mas é de Deus. Abraão entendeu que aquele problema não era um problema dele. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Ah, se a gente a partir de hoje começar a entender que a nossa vida, ela está condicionada dentro de um plano ideal de Deus, a gente vai entender que aquilo que ser um problema para nós passará a ser um problema de Deus, pois estamos seguindo em uma caminhada que Ele preparou para nós, estamos em um caminho que Ele designou, e quando aparecer o problema, a gente vai dizer como Abraão: Deus preparará o cordeiro para si. O problema não é meu, o problema é para Deus. Ah, se alguém pudesse glorificar a Deus aqui nesta noite, se alguém pudesse adorar a Deus e entender, este problema é para Deus. Se estamos no caminho da obediência, é difícil obedecer, mas vamos entender que enquanto obedecemos, o nosso problema já não é mais nosso, mas é de Deus. Obedece a voz de Deus, obedece a voz de Deus. Deus proverá para si, é um problema de Deus. Abraão entendia que Deus era capaz de ver e providenciar. Ele sabia que Deus estava enxergando tudo, Deus estava vendo tudo. Você acha que Deus não está vendo, não é? Você acha que Deus não está te vendo, não é? Você acha que Deus mandou Abraão ir para o Moriá e foi tirar umas férias? De maneira alguma. Abraão tinha certeza que Deus tudo estava vendo e que a providência iria chegar. Ele tinha segurança, tinha calma de que Deus estava cuidando dos detalhes. Será que nós podemos crer aqui nesta noite que enquanto nós estamos adorando a Deus, enquanto nós estamos desfrutando da graça de Deus em adorar, em servir, em obedecer, Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida? Abraão confiava, Abraão acreditava: eu estou obedecendo a Deus, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, porque Ele vai prover o holocausto. Ele está confiando em Deus. Ele cria que o Deus onipotente providenciaria aquilo que era necessário, da sua maneira e na hora exata. 3 coisas que a gente tem que guardar aqui nesta noite. Abraão acreditava que Deus iria prover aquilo que era
necessário. Da sua maneira, não é da nossa maneira. É da maneira dele, mas ele vai prover o que é necessário. Mas também tem uma hora certa. Abraão está entendendo, eu não sei exatamente como vai acontecer, a hora eu também não sei, mas está na mão de Deus o que é necessário, o que eu preciso, Ele vai fazer, o jeito não importa, a hora não importa, eu sei que Ele é fiel, e eu sei que Ele não vai me abandonar, eu sei que Ele não vai me deixar, deixe os detalhes com Ele, deixa na mão de Deus. Ah, se alguém que pode glorificar a Deus, então você adora, então você exalta a Deus. A fé de Abraão vai até as últimas circunstâncias. Ele amarra Isaac, versículo 9. Coloca Isaac no altar. A fé de Isaac também é muito grande, né? Para deitar naquele altar. E ele se prepara para fazer o holocausto. Estendeu Abraão a sua mão, versículo 10. E tomou o cutelo para imolar o seu filho. Tudo estava no seu devido lugar. E Abraão iria executar o sacrifício. Mas no versículo 11... Deus já tinha concluído aquilo que ele precisava ver em Abraão. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: não estendas, versículo 12, não estendas a tua mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Preste atenção. Eu sei que é difícil a gente soltar aquilo que nós amamos profundamente. Mas quando damos a Deus o que Ele nos pede, Ele nos devolve muito mais do que nós podemos imaginar, do que aquilo que nós podemos esperar, do que aquilo que nós tínhamos sonhado. Quando nós entregamos a Deus o que Ele nos pede, Ele está pronto para nos dar muito mais do que nós pensamos. Deus já tinha visto em Abraão aquilo que ele precisava. Deus já tinha contemplado a obediência de Abraão. Era isso que Deus precisava. Deus tem grandes benefícios através das suas bênçãos em nossas vidas. Bênçãos muito maior do que aquilo que nós podemos sacrificar diante de Deus, do que aquilo que nós podemos entregar a Deus. Ele olha para trás, versículo 13, e lá estava o cordeiro. E versículo 14 está o texto em que nós lemos. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus experimentou o coração de Abraão. Abraão foi aprovado. Deus está satisfeito com Abraão. E a resposta de Deus vem sobre Abraão. A resposta de Deus vem sobre aquele lugar. Deus envia o cordeiro, envia a providência. Não precisa matar Isaac, não precisa apresentar no holocausto. Deus já viu o seu coração, Abraão. Ah, meu Deus do céu, Abraão teve uma grande experiência com Deus. Ele jamais tornaria a ser o mesmo. Depois daquela experiência, ele jamais seria o mesmo. Pois mais uma vez ele viu que as grandes promessas de Deus foram renovadas sobre a sua vida. Foi-lhe assegurado que a aliança de Deus ainda estava sobre a sua casa e sobre os seus descendentes. E preste atenção, a obediência de Abraão lhe trouxe grandes bênçãos. Além da providência que você enxerga, pois o cordeiro apareceu ali para ser morto no lugar de Isaac. Mas a obediência dele trouxe muitas bênçãos, que estão escritas a partir do versículo 15 e 16. Deus vai dizer para ele, no verso 16: porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único. Primeiro, versículo 17: deveras te abençoarei. Deus está prometendo bênção para Abraão. Quem obedece a Deus de forma incondicional, quem obedece a Deus com disposição de coração e está pronto para entregar a Deus aquilo que lhe seja ainda mais valioso, Deus promete bênção. Em segundo lugar, segundo a promessa de Deus a Abraão: grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Segunda promessa para Abraão: multiplicação. Deus está dizendo a Abraão: você não me negou de dar aquilo que você tinha. A única coisa que você tinha era seu filho, mas agora eu multiplico
muito mais sobre a sua descendência. Serão como as estrelas do céu, serão como a areia que está na praia do mar. Eu vou multiplicar. E em terceiro lugar, terceira promessa, ainda no versículo 17: e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus está prometendo vitória. Aquele que obedece a Deus tem vitória. Parece que ele está perdendo, é ou não é? Parece que ele está perdendo seu filho. Obedeceu a Deus, mostrou que o coração dele era de Deus, muito mais do que aquilo que ele tinha. Mostrou que o seu coração não estava no filho, mas estava em Deus. Não estava na bênção, mas estava em Deus. Deus está dizendo: eu vou te abençoar muito mais, eu vou multiplicar muito mais. Estava bom um filho, Abraão, mas você vai ter muito mais. Você é pai de multidões. E ainda mais, a tua descendência vai ser uma descendência vitoriosa. E para fechar com chave de ouro, versículo 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Além de Deus prometer bênção, prometer vitória, prometer multiplicação, vem ainda a maior de todas as bênçãos. Deus está prometendo a bênção da redenção através da descendência de Abraão, pois nós sabemos que Cristo Jesus é descendente de Abraão. Deus prometeu a Abraão, além das bênçãos que você vai ver sobre a tua descendência, muito mais: eu vou levantar na tua semente aquele que vai fazer das nações a salvação, vai trazer a salvação, vai trazer a redenção, vai trazer a libertação. Em Abraão nós temos a semente de Cristo. Porque obedeceste a minha voz, diz o Senhor. Quando a gente obedece a Deus, tem bênção em todas as áreas da nossa vida. Presta atenção que as bênçãos para Abraão é bênção em tudo. É bênção na sua vida material, pois Deus está prometendo bênção para ele. É bênção na família, porque Deus está dizendo que Ele vai multiplicar, então é bênção na família. E Deus está dizendo que Ele vai ter vitória sobre qualquer oposição. Pois quando a gente é abençoado, o inimigo se opõe a gente, é ou não é assim? Quando você é abençoado, o inimigo se opõe. Mas Deus está dizendo: eu vou dar vitória, Abraão, porque você obedeceu a minha voz. E acima de tudo, eu mostrarei a minha redenção através da sua geração. Deus tem toda espécie de bênçãos e providência para aqueles que obedecem a sua voz. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. O Senhor proverá, pois assim se diz: no monte do Senhor Deus proverá. Esta foi a conclusão de Abraão. Neste monte haverá providência. No monte do Senhor, na presença do Senhor, quando nós chegamos ao lugar da obediência, não falta providência para nós. Não foi fácil para Abraão chegar até ali, não. 80 quilômetros até o Moriá, 80 quilômetros, 3 dias caminhando. E sabendo que o filho que caminhava com ele seria apresentado em holocausto. Quando existe obediência, existe também providência. A providência de Deus chegará sobre a nossa vida. A providência de Deus chegará sobre a nossa vida. Se alguém que crê, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. A nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória está em Cristo. Isaac é um tipo de Jesus Cristo, ele representa Jesus. Tal como ele foi colocado no altar, Cristo também foi colocado. Mas diferente de Isaac, Cristo não recebeu o livramento da morte. De fato, ele se entregou para nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Cristo esteve no altar do holocausto, foi apresentado até o fim, até a sua última gota de sangue. E hoje nós cremos que nele temos todas as coisas. É isto que Paulo fala em Romanos capítulo 8: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, também não nos dará nele todas as coisas. Em Cristo Jesus temos toda a providência que nós precisamos. Por isso Jesus dizia em João 8:56 que Abraão almejou por ver o seu dia.
Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o nosso Salvador. Toda a providência de Deus está sobre nós. E eu quero perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não entregou a sua vida a Cristo, e você hoje vai dizer: eu recebo a providência da morte de Cristo. Toda a providência está em Jesus. Toda a providência. Se alguém que ainda não tomou a decisão de receber Cristo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma, eu convido você a levantar as tuas mãos e vir aqui à frente. Abraão foi imediatamente. Abraão foi imediatamente. Tem alguém que você está afastado do Evangelho? Eu não conheço sua vida, mas se você se afastou da presença de Deus, nesta noite existe um convite para você voltar ao monte de Deus. Você estava no Moriá e você saiu de lá, e de repente você não vê mais a providência de Deus. Hoje Deus te convida: volte para o Moriá, volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Volte para a casa do Pai. Pode vir mais à frente, por favor, meu irmão. Pode vir aqui em nome de Jesus. Temos já uma pessoa aqui à frente. Se há mais alguém, eu convido você em nome de Jesus Cristo. Faça como Abraão. Pela manhã de madrugada se levantou e foi até o Moriá. Pastor, mas é difícil seguir a Jesus. É difícil. Obedecer não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil não. Mas é no Monte Moriá que existe a providência. É no monte da obediência que existe a providência. Última vez eu convido, se alguém, levante sua mão e vem à frente. Vamos orar pelo nosso irmão que está aqui. Vamos orar pela tua vida. Ele precisa de uma grande providência de Deus, mas ele tomou uma decisão aqui hoje. A decisão de obedecer como Abraão. E no Monte Moriá, no monte da obediência, no monte do sacrifício, existe providência de Deus.